Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. O Sermão do Monte representa vigorosa declaração de princípios com vistas à regeneração de todo o mundo. Código ético e moral de alcance universal foi enunciado nas margens do Tiberíades, mas, sobretudo, exemplificado por Jesus em todos os lances da sua vida, dos momentos mais singelos aos mais desafiadores. É assim que vemos sua figura incomparável, exemplificando o perdão do alto do madeiro infamante, demonstrando a não violência no diálogo com Simão Pedro, durante sua prisão injusta. A voz do monte foi tecida com pensamentos, palavras, atitudes e ações concretas desse mestre incomparável. O eco dessa inigualável voz atravessa os séculos e chega aos nossos ouvidos atual, com o mesmo vigor da primeira hora, como se o Tiberíades agora fosse o mundo inteiro e o monte a cripta do nosso coração. O perdão como caminho define o tema do programa de hoje, que pretende apresentar o perdão como uma maneira de viver, um jeito de se colocar existencialmente no mundo, considerando que a vida nos demanda, no dia a dia, a arte de amar mais um pouco, na busca de superação dos nossos limites, com vista à própria iluminação inadiável. Fica claro que tomar o exercício contínuo do amor, base para o ato de perdoar, é o grande desafio. Perdão. Do latim perdonare, significa desculpar, absolver. A virtude do misericordioso é o perdão. A compaixão é uma virtude associada direta e tem origem no latim compassione, sofrimento comum. O doutor David Zimmermann, eminente psicanalista gaúcho, explica que, habitualmente, entendemos o sentido desta palavra com um significado pejorativo, isto é, o de que temos pena, dó, piedade de alguém que está necessitado. Já o vocábulo compaixão, que se forma do latim cum, com, junto, mais paixão é igual compaixão. Permite perceber que a pessoa necessitada sentirá que não está solitária e abandonada, que muito antes de ser vista como alguém que merece um sentimento de piedade, como uma esmola, é vista com respeito por alguém que conversa com ela, que quer saber como pode ajudar sem deixar de ter um reconhecimento pelas possíveis capacidades e virtudes, que preserve a autoestima e a dignidade daquele que está necessitado. Então, o seu Senhor, convocando-o, lhe disse:
Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu servo, como eu também tive misericórdia de ti? E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. Mas se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas transgressões. Essa capacidade leva em conta a existência do outro, do próximo. Quando a pessoa é misericordiosa, ela ultrapassa a egoísta posição de considerar apenas a si mesma e consegue compadecer-se das misérias em torno das necessidades dos seus semelhantes. Essa pode parecer uma qualidade muito difícil de ser alcançada, principalmente diante de situações mais sérias. Também não é provável que uma pessoa consiga mostrar-se misericordiosa sempre e o tempo todo. A absoluta maioria de nós tem a tendência a reagir. Uma pessoa pisa no seu pé e você diz: "Muito obrigado, eu sou cristão e estou muito agradecido"? Não é provável que isso seja sincero. A reforma interior não se constitui numa cartilha a ser obedecida, um conjunto de regras que se possa cumprir mecanicamente, mas um processo de amadurecimento que se dá mediante a boa vontade e o esforço, assim como subir uma montanha, a montanha das bem-aventuranças. Também não são apenas em acontecimentos graves que podemos exercitar a compaixão. Nas mínimas coisas, podemos mobilizar nossa flexibilidade para mudanças. Há pessoas que não fazem nada em relação a isso. Num exemplo simples, há quem nunca se desfaça de suas roupas velhas guardadas no armário. Aquelas roupas que ela não vai utilizar jamais. Pensar que outros possam se beneficiar e doar já é um começo para movimentar-se na direção do próximo. Há pessoas que nunca se desfazem de nada, retêm objetos, roupas, bugigangas, como se fossem ser úteis algum dia e acabam até esquecendo o que possuem. Em determinada ocasião, quando remexem suas coisas, está lá guardado aquele casaco. A pessoa olha, faz anos que não usa, mas tem a sensação de que pode precisar ainda e o guarda de novo. Vai ficar velho e estragar, mas ela não dá. Poderia tê-lo doado para quem realmente iria usar, alguém que estivesse precisando. Normalmente, são mais saudáveis as pessoas que renovam seus objetos, que limpam armários e deixam uma quantidade menor de coisas lá dentro. Sobrar espaço para coisas novas, renovar as peças. Tira-se uma peça velha, fica o espaço, mais adiante coloca-se outra. O que doar coisas tem a ver com perdoar? Há doar na palavra perdoar. Só perdoa quem tem algo a doar de si mesmo. Assim como há pessoas
que guardam coisas, há indivíduos que guardam sentimentos. Acumulam sentimentos velhos que já deveriam ter sido abandonados, e da mesma forma que um objeto, acumulam mágoas, tristezas e ressentimentos. Nunca se desfazem destes. Tornam-se criaturas sombrias e pesadas, porque não se aliviam desses apegos emocionais. Se forem machucadas um dia, não souberam perdoar, e às vezes nem ao menos tentaram. Afirmarão: não consigo perdoar. Pessoas presas ao passado adoecem rapidamente. Doenças do corpo, doentes da alma. Assim como no exemplo anterior do acúmulo de objetos e coisas materiais, há quem estoque sentimentos negativos. Em algumas vezes, a pessoa nem se dá conta de que guardou algo dentro dela. Esquece na percepção consciente, mas ainda sente e se ressente no seu psiquismo inconsciente. O rancor, permanecendo guardado, fará com que a pessoa se sinta mal, muitas vezes, e não se dê conta do motivo. Uma mágoa retida é o suficiente para gerar perturbações variadas no campo emocional. Perdoar é esquecer? Muita gente acha que perdoar é esquecer, mas perdoar não é esquecer. De fato, inclusive, não é muito aconselhável esquecer. Se esquecêssemos dos acontecimentos dos quais somos vítimas ou dos quais amargamos sofrimentos, correríamos o risco de sofrer de novo. Para a humanidade, por exemplo, não é bom esquecer as grandes tragédias históricas, como o nazismo, o Holocausto, a Inquisição ou a bomba atômica. Não esquecer para que isso não venha a se repetir. Não devemos esquecer que uma pessoa desonesta, que nós tínhamos por honesta, tenha nos passado para trás, porque se nós perdoarmos no sentido de esquecer, ela pode nos passar para trás de novo. Mas o que é perdoar então? Perdoar é, antes de tudo, superar o ressentimento. A falta do perdão não está na memória, e sim no sentimento, na mágoa que permanece. Trata-se, portanto, de extinguir a mágoa, ainda que se lembrando do fato. É um processo que acontece no coração mais do que na mente. Uma pessoa ressentida poderá até esquecer-se conscientemente de algum infortúnio do passado, mas se não extinguir a emoção do acontecimento, ele permanecerá vivo no psiquismo. O ressentimento é como pegarmos uma brasa e a jogarmos na outra pessoa. Provavelmente vamos errar, porque ninguém é bobo de ficar na direção da brasa. A brasa sai fora e a nossa mão fica queimando. A brasa que queima é o ressentimento que permanece. É uma brasa interior que poderá produzir gastrites e refluxos esofágicos, entre outras moléstias. Acontecimentos que não foram devidamente engolidos são como alimentos que não foram mastigados e digeridos
Assim como alimentos físicos mal digeridos provocam perturbações digestivas, situações emocionais mal digeridas psiquicamente provocam perturbações emocionais e mentais. São verdadeiras brasas psíquicas que prejudicam principalmente a quem não soube perdoar. Leitura do livro Recados do Meu Coração, de José Carlos de Luca, página 56, A Terapia do Perdão. Perdoemos, filhos, incessantemente, porque no perdão encontraremos muitas bênçãos de paz e saúde em nossa vida. Quando os médicos espirituais são chamados a atuar em benefício dos irmãos na carne, muitas vezes verificamos que a causa remota de muitas enfermidades reside em mágoas não esquecidas, em traumas não equacionados, em culpas não liberadas, em ódios vitalizados, dando formação a verdadeiros quistos psicoemocionais que acabam por desarticular as engrenagens físicas. Nesses casos, os espíritos não podem remover tais desarmonias íntimas à custa de um simples passe. E muitas vezes, a doença se constitui no processo através do qual o enfermo, em última análise, depura-se do orgulho que o fez adoecer, se outra não tiver sido a sua conduta em favor da libertação da dor pelo amor. Por isso, nossos irmãos possuem o bisturi do perdão, do qual Jesus tão insistentemente falou em seu Evangelho, e que foi colocado nas mãos de todos aqueles que se sentem ofendidos, magoados ou culpados. Quem perdoa faz a opção pelo amor. Quem não perdoa, escolhe o caminho da dor. Ambos os caminhos nos levarão infalivelmente à cura interior. Mas quem ama tem a promessa do fardo leve e do jugo suave, conforme asseverou Jesus. O abraço. Estudos têm revelado que a necessidade de ser tocado é inata no homem. O contato nos deixa mais confortáveis e em paz. O Dr. Harold Vogt, psiquiatra da Universidade de Kansas, disse: o abraço é o melhor tratamento para a depressão. Objetivamente, ele faz com que o sistema imunológico do organismo seja ativado. Abraçar traz nova vida para um corpo cansado e faz com que você se sinta mais jovem e mais vibrante. No lar, um abraço todos os dias reforçará os relacionamentos e reduzirá significativamente os atritos. Helen Colton reforça este pensamento. Quando a pessoa é tocada, a quantidade de hemoglobina no sangue aumenta significativamente. Hemoglobina é a parte do sangue que leva o suprimento vital de oxigênio para todos os órgãos do corpo, incluindo coração e cérebro. O aumento da hemoglobina ativa todo o corpo, auxilia a prevenir doenças e acelera a recuperação do organismo no caso de alguma enfermidade. É interessante notar que reservamos nossos abraços para ocasiões de grande alegria, tragédias ou catástrofes. Refugiamo-nos na segurança dos abraços alheios depois de terremotos, enchentes e acidentes. Homens que jamais fariam isso em outras ocasiões se abraçam e se acariciam com entusiasmado afeto depois de vencerem um jogo ou de realizarem um importante feito atlético. Membros de uma família reunidos em um enterro encontram consolo e ternura uns nos braços dos outros, embora não tenham o hábito dessas demonstrações de afeição. O abraço é um ato de encontro de si mesmo e do outro. Para abraçar, é necessária uma atitude aberta
e um sincero desejo de receber o outro. Por isso, é fácil abraçar uma pessoa estimada e querida, mas se torna difícil abraçar um estranho. Sentimos dificuldade em abraçar um mendigo ou um desconhecido. E cada pessoa acaba por descobrir em sua capacidade de abraçar seu nível de humanização, seu grau de evolução afetiva. É natural no ser humano o desejo de demonstrar afeição. Contudo, por alguma razão misteriosa, ligamos ternura com sentimentalidade, fraqueza e vulnerabilidade. Geralmente hesitamos tanto em abraçar quanto em deixar que nos abracem. O abraço é uma afirmação muito humana de ser querido e de ter valor. É bom, não custa nada e exige pouco esforço. É saudável para quem dá e quem recebe. Você tem abraçado ultimamente sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho? Você costuma abraçar os seus afetos somente em datas especiais? Quando você encontra um amigo, costuma cumprimentá-lo simplesmente com um aperto de mão e um beijo formal? A emoção do abraço tem uma qualidade especial. Experimente abraçar mais. Vivemos em uma sociedade onde a grande queixa é de carência afetiva. Que tal experimentar a terapia do abraço? Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você
pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Quando Pedro questionou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Ele estava dizendo: não fique com a brasa dentro de você. Perdoar é abrir mão da retaliação, abdicar da vingança. É não revidar. O primeiro passo do perdão é, pois, não se vingar. Isso que significa não apenas não se vingar fisicamente, porque muitas pessoas dizem o seguinte: eu já perdoei, mas não vou fazer nada contra ele. Mas Deus é justo. Não vai fazer nada, mas Deus fará. Ele será o vingador. Ah, eu vou assistir. Quer dizer, não perdoou, porque somente transfere seu desejo de vingança para a lei da causa e efeito, um deslocamento do seu desejo. É certo, porém, que no primeiro momento é necessário um certo distanciamento da pessoa que o prejudicou, com a qual teve algum desentendimento. Há necessidade de um distanciamento de fato, porque do contrário fica muito difícil parar de pensar no acontecimento e na outra pessoa. O fato fica sempre voltando. É necessário também certo distanciamento para que o indivíduo possa pensar noutras coisas e se ocupar em seus pensamentos de outras situações. Muitas vezes, o tempo faz uma parte importante no processo de suavização de conflitos. No calor da situação, a pessoa quer justiça. Essa justiça entre aspas. Mas quando algum tempo poderá olhar de fora e perceber algumas variáveis que antes passaram despercebidas, frequentemente transcorrido por um tempo maior ainda, pode-se enxergar que a outra pessoa não errou sozinha. Foi um fato de dupla participação e que a vítima teve uma cota de participação e, portanto, tem responsabilidades também. Portanto, num primeiro momento, superar o ressentimento, a mágoa, não revidar e deixar passar. Dar um tempo, uma distância. Agora é um ponto importante, meus irmãos. Necessário não deixar o fato cair no esquecimento absoluto, porque existe um aspecto delicado em relação às situações que foram deixadas de lado pelo esquecimento sem uma elaboração completa. Dizem respeito àqueles fatos esquecidos, mas não foram devidamente superados, porque eles serão reprimidos no inconsciente. Fica como um sepultado no psiquismo consciente, mas não superado. As mágoas não lembradas ficam vivas através de sintomas psicossomáticos. A mente pode deixar passar a falta do perdão, mas o corpo não. Os sintomas, as doenças são, via de regra, manifestações de situações mal esquecidas, que às vezes não nos damos conta do que realmente nos incomoda. Por isso Jesus dizia: sê benevolente depressa com o teu adversário. Quando estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Isso não serve apenas para o adversário ter a chance de reconciliação,
mas para que a pessoa não passe por cima do fato e não venha a esquecê-lo, gerando um problema futuro de perturbações tão severas que precisarão de tratamento médico e psicológico. Também, mais profundamente, boa parte de mágoas e ressentimentos estão guardados nos porões da mente e retornam pela reencarnação do inconsciente passado no perispírito, esse corpo espiritual ou psicossoma, que também não deixa passar os registros emocionais importantes dos acontecimentos das existências. Sim, eles ficam registrados vivamente em emoções profundas que não são conscientes, não são lembradas, mas se expressam por sintomas e angústias indefinidas. Por todos esses motivos, Jesus dizia: bem-aventurados os misericordiosos. E sobre a outra face? Outro ensinamento ligado ao perdão das ofensas é o que Jesus, nos oferece na conhecida passagem evangélica na continuidade do Sermão da Montanha, onde ele diz: ao que te bate em uma face, oferece também a outra, e ao que te ouve tirar do manto, nem mesmo a túnica recuses. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 29. Oferece a face esquerda, se alguém vos bater na direita. Oferecer a outra face não é uma atitude de covardia, e sim apresentar a resposta da consciência. Se revidamos, oferecemos a mesma face e seguimos na mesma linguagem, respondendo à agressão com outra agressão, à ofensa com outra ofensa, à violência com outra violência, ou seja, com a mesma face. A outra face é uma outra dimensão de resposta, mas para isso é necessária a construção de novas possibilidades internas no universo emocional. Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha. Um fator que ajuda na aquisição da virtude do perdão é o compreendermos a realidade e a circunstância da outra pessoa. As motivações da pessoa que cometeu a agressão, precisamos, sim, compreendermos. Quando os motivos são desconhecidos ou ignorados, torna-se muito mais difícil perdoar do que quando eles são conhecidos. Por exemplo, uma pessoa dirige seu carro na rua e um segundo motorista corta sua frente, intempestivamente, com a mão na buzina. É necessário colocar o pé no freio para não bater, e logo de imediato surge a reação natural de indignação e raiva. O impulso espontâneo é ir atrás e tomar satisfação do infrator. Encosta o carro do lado do motorista apressado, mas antes de conseguir falar qualquer coisa, este apresenta o seu motivo. Desculpa, mas eu estou levando meu filho doente para o hospital. Acho que é muito grave. O que acontece com a raiva? Ela muda instantaneamente e de pronto ela é substituída pela compreensão. Ato contínuo, o primeiro motorista que se sentiu agredido na face do trânsito oferece a outra face, a da consciência, da compaixão, a escolta e ainda acaba escoltando o pai aflito até o hospital ou pedindo qualquer outro tipo de ajuda. Nesse exemplo, não é necessário passar muito tempo para vencer a raiva. Bastou que o motivo da outra pessoa fosse mais relevante do que o da pessoa agredida, para que ela pudesse oferecer a outra face, a face da benevolência. O que Jesus nos ensina é que podemos oferecer, sim, outra possibilidade de respostas emocionais em nossos relacionamentos. Ele sabia que carregamos dentro de nós um universo de possibilidades generosas. Outro aspecto relativo ao perdão refere-se ao fato de que é mais fácil perdoar nos outros os erros e falhas que identificamos em nós. Eu posso perdoar o agressivo porque eu já agredi. Eu posso perdoar a mentira
porque eu já menti. Eu posso perdoar o vaidoso e o orgulhoso, porque encontro a vaidade e o orgulho também dentro de mim. Decididamente não vale a pena revidar a ofensa, recusar o perdão, criticar sem nenhum propósito de edificar o bem, julgar a quem quer que seja, querer sempre estar com a razão, discutir por motivos de crença religiosa, rememorar insistentemente erros e fracassos, valorizar o mal, ser feliz à custa da infelicidade alheia, dar mais valor às coisas da terra do que às coisas do céu. Sempre chegará à nossa vida, meus amigos, o dia da aferição do nosso patrimônio espiritual. E nesse dia, que não está perto e nem longe, verificaremos que quase sempre gastamos muito tempo de nossa vida achando que era ouro o que não passava de pedra lascada sem nenhum valor. Quantas doenças seriam evitadas, quantas crises no relacionamento familiar deixariam de ocorrer, quanta violência deixaria de ser praticada se o homem fosse manso e pacífico, como nos conclama o Evangelho do Senhor. O homem precisa mesmo de muita coragem para ser brando e pacífico, pois a brutalidade e a violência são atitudes fáceis e próprias dos que se acovardam nas malhas do orgulho ferido. Nosso Mestre, envolto nas armaduras da paz e da mansuetude, vem tecendo ao longo da história a mais audaciosa revolução que já se viu no planeta Terra. Somente no espírito de humildade o homem encontra a paz e a mansidão. Aprendamos com Jesus, filhos. O Rei Solar se apagou em humildade e estrebaria. Trocou a companhia dos anjos celestiais pela rudeza de almas que lhe sacrificaram a vida. Governador planetário, submeteu-se ao poder das autoridades terrenas, entregando-se em holocausto de amor. Dotado de infinita sabedoria, fez-se entender pelos mais simples e ignorantes. De coração imaculado, fez questão de procurar a companhia dos pecadores, a quem tratou com incomensurável amor. Jamais nos esqueçamos, amigos, das palavras do nosso Mestre, pronunciadas no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Feliz o homem que é brando e afável, porque sua felicidade está garantida, assim na terra como no céu. Certezas da vida. Possivelmente já tenhamos ouvido a expressão: a única certeza que temos na vida é que vamos morrer. Esta frase nos fala da naturalidade do fenômeno da desencarnação, que acontecerá com todos, cedo ou tarde. Ela carrega um sentido de inevitabilidade pessimista, isto é, de que a única certeza que teríamos na existência terrestre seria de algo terrível. Precisamos rever esses conceitos. Primeiramente, retirar da morte do corpo esse peso tão grande, esse fardo de fim definitivo que ela carrega. Não há fim de tudo. Somente fim de uma etapa, de um capítulo do grande livro da existência de cada espírito. Em segundo lugar, o que também é preocupante na expressão é essa visão de que não temos certezas na vida. Essa mentalidade
gera insegurança, medo, causadores de muitos dos transtornos psicológicos que jorram aos borbotões pelos consultórios especializados. Não, essa não é a única certeza que temos. Quando passamos a enxergar a existência e a nós mesmos sob o ponto de vista espiritual, além da casca material, ganhamos muitas outras certezas. A certeza de que a encarnação é uma oportunidade sem igual de crescer, de aprender, de amadurecer a alma. A certeza de que o amor que cultivamos será colhido em algum momento, seja no hoje ou no amanhã. A certeza de que os laços de amor que criamos ou fortificamos permanecem conosco para sempre. Nada se perde. A certeza de que não há injustiçados nesse mundo, embora ainda haja tanta injustiça. A certeza de que há uma inteligência maior no leme, no comando de tudo, e que não precisamos nos desesperar quando as coisas saem do nosso controle. A certeza da vida antes da certeza da morte. A certeza de que cada minuto importa, de que cada dia é um tesouro inestimável. Ante a fragilidade da vida material, da vida do corpo, percebamos a resistência e a exuberância da vida da alma. Um vírus imperceptível pode nos fazer adoecer e pode nos levar a passar pelo umbral da morte a qualquer instante. No entanto, que isso não revele nossa fraqueza, e sim nossa grandiosidade. Somos espíritos e temos um corpo. Lembrando de que esse temos não traduz posse, pois não há propriedade absoluta no campo da materialidade. Somos espíritos, e essa essência só avança, não retrograda e não tem fim. Estamos aqui de passagem. A Terra é escola, é hospital, é campo de semeadura. Que possamos usar o tempo que temos para nos educar, para nos curar e para trabalhar sempre pelo bem. Não nos deixemos desanimar perante as crises, perante os momentos de sofrimento. São as provas escolares apenas, que se realizam a cada término de período letivo. Passemos bem pelas avaliações. Sejamos alunos aplicados neste mundo de provas e expiações. E logo, poderemos merecer fazer parte de uma escola melhor, da escola da regeneração. Esta é mais uma certeza que temos, de que a dor não dura para sempre, e de que podemos ser hoje melhores do que fomos ontem.
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Setenta vezes 7. Não se iluda com a ideia de viver sem passar pelo crivo das críticas, injúrias e decepções. Por isso, se você não aprender a perdoar, sua existência se tornará um peso difícil de carregar. Até hoje, o homem não encontrou remédio mais eficaz do que o perdão, embora perdoar seja ainda visto por muitos como um sinal de fraqueza. Jesus, no auge do martírio, perdoou seus crucificadores e, com tamanho gesto de amor, dividiu a história em duas partes, antes e depois dele. A história da nossa vida também pode ser dividida em dois momentos, antes e depois de perdoarmos. Revidar a ofensa é sempre mais fácil do que oferecer o perdão. Quem revida desce ao nível do ofensor, a ele se equiparando e convertendo-se em vingador. Com o revide, cria condições para ser futuramente vingado quando for a sua vez de se equivocar. Quem lançar mão da espada, pela espada morrerá, afirmou Jesus. A grande maioria ainda prefere a lei do olho por olho. Talvez por isso a humanidade esteja quase cega. Se não usar de misericórdia para os que se enganam nas estradas da vida, como você poderá clamar pela misericórdia de Deus por suas faltas? O perdão é via de mão dupla. Exige que você perdoe primeiro para poder ser perdoado depois. Os canais de acesso a Deus ficam encobertos quando nosso coração está cheio de mágoas. Melhor será que, primeiramente, nos reconciliemos com nossos adversários e depois, somente depois, voltemos nossas súplicas a Deus. O segredo que abre as portas do céu para nós é o mesmo que abre a porta do nosso coração fechado pelo ressentimento. Quem tem a coragem de perdoar, oferece um presente a si mesmo, pois se livra do veneno que mágoas, culpas e ódios produzem. Não deixe que os ressentimentos se cristalizem no coração, a fim de que amanhã não seja preciso retirá-los na mesa de cirurgia. Antecipe-se
e faça, desde logo, a cirurgia espiritual com o bisturi do perdão, removendo qualquer sombra que se aloje em sua alma. A dificuldade que oferecemos ao perdão talvez esteja no excessivo apego à ideia da importância que julgamos ter. Perdoar não é compactuar com o mal, é revidar o mal com o bem. Jamais haverá verdadeira felicidade no lar sem o exercício diário do perdão. Não tente perdoar apenas os graves equívocos dos familiares. Perdoe, sobretudo, as pequenas contrariedades e deslizes, pois são elas que arrasam a vida entre quatro paredes. Na velha canção popular, ouvimos que o perdão foi feito para a gente pedir. Ousaria complementar, perdoando-me a rima imperfeita, que perdão também foi feito para a gente distribuir. Ressentimento. Emmanuel. O ressentimento não é somente um peso morto, a afeição de chumbo na flâmula alígera de nossa prece, compelindo-a a descer, anulada, nas sombras da frustração. E, em verdade, nem é apenas o tóxico que envenena a membrana gástrica, provocando moléstias de abordagem difícil. É também o fermento da treva, que a exteriorizar-se de melindres inconsequentes, avança qual projétil invisível sobre companheiros invigilantes, debuxando as linhas de lama em que a maledicência e a calúnia proliferam sem peias, ferindo almas e consciências, tanto quanto depredando ou destruindo instituições generosas e veneráveis, que nos rogam compreensão e devotamento, a fim de que produzam redenção e progresso no campo da humanidade. Cada vez que o desgosto te bata à porta, aprende a esquecê-lo com toda a alma. Lembra-te de que todos somos devedores insolventes da tolerância divina e que, por isso mesmo, em nossas imperfeições e fraquezas, não prescindimos da caridade recíproca, a fim de que nos mantenhamos de pé. Jamais olvidemos quão profunda é a nossa dificuldade para retificar em nós mesmos as qualidades que nos desagradam nos outros. E banhemos o pensamento no grande amor, para que a fraternidade real nos abençoe o caminho. Seja qual for o grau da ofensa recebida, não te esqueças de que somente a fonte do perdão irrestrito possui bastante poder para extinguir o lodo da miséria e da ignorância, porquanto, pretendendo fazer-nos justiça com a força das próprias mãos, invariavelmente caímos na delinquência e no desespero que nos agravam a detenção nas cadeias do crime ou nas algemas da crueldade.
alegria com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas abre teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Dispõe de tuas vestes, agasalhando os luz, por um minuto apenas, em nome de Jesus. Por um minuto apenas, fala a palavra boa, que esclarece, ilumina, encoraja, abençoa. Por um minuto apenas, sem pensar em revide, ante qualquer ofensa, perdoa quem te agride. Se te sentes cansado nesta estrada distante,